Estamos de volta com Falando Nisso. Você fica mais do que à vontade para participar, porque toda terça-feira é dia do seu direito. A gente ensina e a gente aprende com você como é que a gente defende e vai atrás dos nossos direitos em tudo mesmo. Quem está aqui com a gente é a doutora Rosângela Vasconcelos, que é advogada, falando sobre acidente de trabalho. Mas antes, você tem o direito de ser feliz, tem direito de participar. O Falando Nisso e a Marabras estão sorteando agora em novembro uma bela sala. Corre para participar e para faturar sua sala. Quer para você? É muito fácil. Você vai ligar 9711-1313, digitar a opção 1 para Falando Nisso, depois 1 novamente para concursos e responder o seguinte: qual a sua melhor história de verão? A resposta mais criativa vai levar um lindo rack e um sofá da Marabras. É até amanhã que pode participar, Camilinha? É isso? Até amanhã? Até amanhã que pode participar, hein? Então corre, boa sorte para você. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Vale lembrar que também está no nosso Facebook a foto da sala, hein? Daqui a pouquinho tem mais prêmio da Marabras para você. O Gabriel perguntou o seguinte: o que é considerado trajeto, percurso para casa, do trabalho para casa e da casa do trabalho, se acontecer algum acidente? Por exemplo, se ele sai do trabalho e resolve passar em algum outro lugar que não seja de costume, né, como você citou da padaria, pode ser considerado acidente de trabalho? É uma coisa relativa. No meu entendimento, sim. Porque foi um caso fortuito, foi uma coisa imediata. Enquanto ele está do trabalho para casa, automaticamente, entre aspas, ele está sob a custódia do empregador. Aquilo é a rotina dele. Ele não pode desviar do trabalho e ficar 3 horas na casa do amigo, 2 horas na casa ou no shopping, você entendeu? É uma coisa assim, é um acidente atípico, é uma coisa que surgiu na hora. Ele desceu do ônibus, foi na padaria para pegar um pão, o que ele faz todo dia, ou faz uma vez ou outra, e voltou a pegar o ônibus, naquele caminho foi atropelado. Então, é uma coisa rápida. Aquilo que perdura, que fica hora, 1, 2 horas, aí ele já saiu da rotina dele. É aquilo que ele é feito rotineiramente, o que é costume dele. Entendi. Então tá aí, Gabriel, a explicação para você. Temos mais uma pergunta. Quem fala com a gente, boa tarde. Oi, boa tarde. Meu nome é Joelson, sou morador de São José dos Campos. Obrigada pela participação, viu, Joelson? Tudo bem. Eu tenho uma dúvida. Eu, recentemente, mais ou menos um ano atrás, sofri um acidente num torneio que foi organizado pela empresa. E eu gostaria de saber se também pode ser considerado como acidente de trabalho. Tá, você se machucou muito? Como é que foi esse acidente, o pós-acidente? Então, eu tive uma luxação no ombro, tive que fazer uma cirurgia, coloquei 4 pinos no ombro. Ok, então, boa pergunta, excelente pergunta. Não é, sabe por Não quê? é? Ele estava num torneio, jogando bola, alguma coisa. Ele não estava a serviço da empresa. Entendi. O acidente do trabalho, ele tem que estar sempre... A principal característica dele é você estar a serviço de alguém, ou do empregador, o trabalhador avulso, até o segurado especial, aquele que trabalha na zona rural, ele tem que estar trabalhando para alguém. Por isso que se chama acidente de trabalho, tem que ter o trabalho. Agora, no caso dele, nós podemos configurar acidente de qualquer natureza. Porque se a empresa falou, não, você tem que fazer parte do time porque a gente precisa ganhar e você é indispensável, Não, obrigou. não é, porque ele não está a serviço da Entendi. empresa, ele está jogando, praticando uma atividade esportiva. Ele pode caracterizar como acidente de qualquer natureza, não acidente de trabalho. Ele vai ter o benefício previdenciário da mesma forma. Ok, então, tá aí a resposta. Mais uma participação, vamos ver quem está na linha. Boa tarde. Alô? Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, quem fala com a gente? Alô, boa tarde. Pode falar com a gente, quem é? É Rogério. Tudo bom, Rogério? Faça a sua pergunta. Pode fazer Oi, boa tarde, tudo bem? Baixa o som, tira totalmente o volume da sua TV, Rogério, senão vai te atrapalhar na hora de você fazer a pergunta, tá bom? Escuta a gente pelo telefone. Oi. Ok, ouvindo, vamos lá. Ok, Alô? pode falar com a gente. Estou ouvindo então. Minha pergunta é a seguinte: eu tive um acidente de trabalho e foi durante o tempo, muito tempo exercendo uma função. Aí eu adquiri uma LER e o que aconteceu? O INSS ele me deu o espécie 91 e depois reverteu para 31.
ele tem esse direito? Eu estou brigando, mas eu queria, é uma dúvida minha muito grande. Ok, então, LER, para quem ainda não sabe, é lesão por esforço repetitivo. Quando a pessoa sempre faz a mesma coisa, todos digitar, por exemplo. É bem né? pertinente, porque isso está acontecendo rotineiramente. A pessoa fica no 91, de repente, do nada, passa para o 31. O 91 é considerado? É auxílio-doença acidentário. E o 31 é auxílio-doença previdenciário. E tem o 94, que é o auxílio-acidente, que é um benefício definitivo que ele vai ter para o resto da sua vida, porque ele ficou com uma sequela. O 91, que nem esse rapaz, ele se acidentou, ele vai precisar de um período para se recuperar. Então, esse período, essa parte temporária, chama-se auxílio-doença. Enquanto perdurar a doença dele, ele vai ser amparado pela Previdência Social. Aí, ele continua tendo benefício, aí a perícia vê o seguinte, bom, você ficou com uma sequela, isso não vai ter cura, mas também não impede você de trabalhar numa outra atividade. Ele ficou com uma redução daquilo que rotineiramente ele fazia. Vamos supor que ele seja um ferramenteiro. A vida inteira ele foi treinado para ser um ferramenteiro, ele estudou para ser um ferramenteiro. E em razão do barulho, ou dos movimentos repetitivos, ou um problema na hérnia, de uma hérnia cervical, ele teve que ficar afastado. Então, ele teve uma redução da capacidade de trabalho dele, ou seja, naquela atividade ele não pode trabalhar mais. E para isso, a Previdência Social indeniza. Como é essa indenização? 50% do salário de contribuição dele até conceder a aposentadoria dele, que é uma coisa que também a gente se discute, que hoje pode receber os dois. Quer dizer, ele pode estar recebendo esse benefício mesmo trabalhando em outra função? Sim. Então tá. Em auxílio-doença, não. Não, Auxílio-doença, ele está temporariamente afastado para se tratar. Entendi. Então tá aí a resposta, meu querido. Gente, é tanta coisa, né, pra gente aprender aqui no Falando Nisso com as suas perguntas. Então participa. A gente vai fazer uma rapidinha paradinha aqui para conferir os comerciais, mas já já a gente está de volta. Tem que ser uns 10. Vou mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai.